Fala, meu amigo investidor, Sérgio Cachoeira aqui, e hoje eu venho trazer uma análise do relatório de produção e vendas da Petrobras, que antecede a divulgação dos resultados que vai ser no dia 8 de agosto, perfeito? Então, sem mais delongas aqui, a produção total da Petro foi de 2,7 milhões de barris dia no trimestre, né, no segundo tri. Vale uma comparação que a PetroRio ela produz 100 mil barris dia, então a gente vê a diferença de tamanho dessas duas empresas. Um destaque aqui, questão operacional, né? O volume na base anual teve um crescimento de 2,3%, mas teve um decréscimo de 2,8% aqui no trimestre, por conta de manutenções que já estavam programadas. Outra coisa que me chamou a atenção aqui foi o pré-sal, que atingiu um volume bem expressivo e já chega a 67% da produção de todo o petróleo da Petrobras. E como o pré-sal ele é o core business da Petrobras, isso indica que nos próximos resultados aí que vão ser divulgados dia 8, a Petro deve vir com um lifting cost, né, um custo de extração um pouco menor aí do que a comparação do trimestre, porque o pré-sal é caracterizado por ter um baixo custo de extração de petróleo para a Petrobras. Outra coisa que me chamou bastante atenção foi no refino. Basicamente a Petrobras ela diferencia o que vem de importação e o que vem de exportação, e a gente pode ver uma grande queda aqui na importação de gasolina e também de diesel, né? Isso aqui é bastante interessante porque indica algumas coisas. Tá havendo uma maior atividade econômica no Brasil, né? E a Petrobras, como a gente pode ver aqui, no fator de utilização aqui das refinarias, a Petro está atingindo 91% de utilização, enquanto no trimestre anterior era 92%, lógico, teve uma queda de 1% no trimestre, mas nos últimos anos, nos últimos 3 anos, esse fator de utilização é de 85%. O que isso significa? Que as refinarias estão sendo super utilizadas nesses anos aí da Petro, e isso, combinado com um combustível mais descontado, está fazendo com que a Petro possa reduzir o número de importações de combustível. Vale o destaque que a Petro, o Brasil não é autossuficiente em diesel, por exemplo. Isso faz com que a Petro tenha que importar diesel de fora do Brasil para atender a toda a demanda local. Então fica aí o adendo, bastante interessante esse dado. É importante fazer o destaque que o petróleo Brent teve uma alta de 5% no trimestre e o real também desvalorizou próximo aí de 5%. Isso vai ser compensado por um volume trimestral menor, como a gente viu. Então, na minha visão, o resultado da Petro deve vir sem maiores destaques, né? O grande ponto fica para o CAPEX, ou seja, esse vai ser o primeiro resultado sob a direção da nova presidente, e o mercado está em dúvida se a Petrobras vai trazer novos investimentos, como notícias que foram ventiladas ali de investimentos na Namíbia, por exemplo. O possível investimento na Namíbia, que tem uma oferta vinculante da Petro, é um investimento de águas profundas, que em tese a companhia tem expertise para explorar, porém o histórico passado de investimento na Bolívia, na Venezuela e na própria África foi de grande prejuízo e um retorno ruim para o acionista, né? Então fica aí o destaque que, na minha visão, o resultado da Petro no dia 8 ele deve vir sem maiores destaques, porém o grande ponto que o investidor vai olhar é para o CAPEX, que inclusive levou à demissão do último presidente, porque o CAPEX estava 30% abaixo do esperado e não é o que o governo pretende fazer. Esse foi mais um vídeo. Se você gostou, já curte, se inscreve no canal, clica no sininho para receber novos vídeos que eu venho a trazer. Um forte abraço e bons investimentos.